Mas agora eu quero saber uma coisa, a opinião de vocês sobre um caso que eu tava vendo, que aconteceu, que viralizou. E eu acho que o Rafael deve ter falado disso na internet. Eu não vi. Se ela não me censurou, porque ela me censura nos vídeos. Normalmente ele fala. Às vezes eu gravo vídeo escondido dela. E quando ela vê, ela fala, não, pode tirar, porque senão você vai ter que contratar segurança pra mim e pra todos os meus filhos. É verdade. Sobre o homem que subiu no palco e pegou na criança, lá no pescoço da criança, e apontou o dedo na cara da criança. E aparentemente ele deu um tapa na cara no rosto de uma policial depois disso. E houve um caos e parece que a escola depois expulsou o menino que estava sofrendo a perseguição, né, do outro menino. Sim. Enfim, vocês viram esse vídeo? Sim. Eu vi esse vídeo completo, não só o corte. Eu tenho uma opinião, não sei se o Rafael tem uma diversa, mas eu tenho uma opinião assim, ó. Em criança a gente não bate. Ainda mais uma criança do outro. Só que eu vou fazer um caso análogo aqui, tá? O meu filho chegou pra mim, ele tinha 7 anos. E aí, ele chegava da perua e quando ele entrava no prédio, ele me relatava, mãe, tinha o fulano, ciclano, beltrano ali, o Caio, o Tício e o Mévio. E eles ficam me chamando de gay. Só que ele tinha 7 aninhos. E ele ficava muito triste. Aí, todo dia era essa reclamação. Até que me deu 5 minutos, menina. Eu desci na portaria, eu falei, eu quero o apartamento de cada um. E eu tava tão brava que o porteiro me deu o apartamento de cada um. E eu subi com o Caio, pequenininho do meu lado. Falei, agora você vai ver. E fui, batendo. E atendi uns pais, assim, e eu sozinha com meu filho. E eu falando, se eu pegar, e ameaçando mesmo. E eu vou na delegacia, que tudo pra mim resolve com polícia. Por isso que eu falei que eu gosto muito da polícia. Ela casou com um ex-policial. E eu vou na delegacia. E o primo dele vai pegar seu filho também. Nananana. E não foi uma vez que eu fiz isso, tá? Eu fiz isso com todos lá. Tá? E parou, cessou realmente. E depois eu fiz isso na escola. Eu passei com meu filho. E meu filho falou assim, mãe, esses meninos que ficam tirando sarro de mim na perua. Eu olhei, eu parei na rodinha deles e falei, oi tia. Eu falei, você conhece ele? Conhece meu filho, Caio? Ah, você não conhece, mas você tira sarro dele. E fui indagando esses meninos, né? Que não eram crianças, mas eram adolescentes. Errado, mas não ameacei, não bati nem nada. Mas eu tô dizendo isso por quê? Não para justificar a agressão, que é injustificável. Mas para dizer que, às vezes, a gente tem um problema muito grande. Que a criança, antes do pai subir no palco, ela apertou, machucou, enfiou o dedo no olho do menininho que estava lá. Ninguém fez nada. Gente, não tinha uma professora, porque a escola é muito omissa nessas horas, muito. Mas expulsaram o menino? Não tinha uma mãe que tenha bom senso para pegar o próprio filho e dar uns... Porque eu fiz isso pelo meu filho, mas vou te falar, muitas outras vezes eu pego os meus filhos, até hoje, eu não permito que eles façam nada disso. Então, assim, eu sou muito rígida, mas eu não vou permitir que você faça isso com os meus filhos também. O erro desse pai foi um só. Foi ter subido no palco e pegou a criança. Mas ele devia ter pego... Era o pai, a mãe da criança, não pego de bater, tá, gente? Ali era o momento de virar e falar. Mas era o Ele tava momento... ali, né? Era o momento de virar e falar, você tá vendo o que o seu filho tá fazendo com o meu filho? Melhor. Você tá enxergando? Melhor. Era o momento dele fazer prova e processar. Escola, processar os pais. Só que ele perde a razão, gente. Você viu? Sem cortar o gancho, tá? Mas você viu a moça brasileira que a outra pegou, a americana pegou ela por aqui? Ai, gente, que ódio. Mas você viu? Você ouviu o que ela fala pra alguém que tá do lado dela que queria defender ela? Ela fala assim, não põe a mão nela. Porque senão você perde sua razão. E é muito difícil ser assim. Eu não sou, por exemplo. Eu seria muito facilmente Ela aquele cuspiu na pai... cara A da Vanessa mulher. é a mulher que sobe no palco e bate na criança. Então, eu seria muito facilmente aquele pai. Então, assim, estão julgando, condenando o pai. Quando eu vi, primeiro momento, eu falei, meu Deus, eu quero esse cara preso. Nanana. Mas depois que a gente vê o contexto, e é por isso que é importante contraditório, a gente entende que, olha, se você é um pai e uma mãe que não dá educação pro seu filho, a vida vai dar. Hoje ele tem 4 anos, ele apanhou. Você imagina quando ele tiver 15, 20, 30. Então a gente tem que educar, gente. A base é a Muitos educação. pais omissos mesmo. E geram isso daí. Os pais dessa criança omissos, claro, não justifica, né? O cara errou. Vai pagar por isso. Também não vai dar nada também, tá? Já vou até antecipar aqui.
Criminalmente não vai dar nada. Mas errou, evidentemente, e passou até um péssimo exemplo pro filho dele, né? Mas eu também fiquei bem incomodado, porque esse negócio de bullying é grave, né? É ruim. Ele às vezes é mais danoso do que você dar um apertão assim, né? E a criança não vai querendo ir para a escola, começa a desanimar. Então, a escola foi muito omissa aqui. Então, o pai errou. Mas, como ela disse, os pais... Você que é pai, que é mãe, você tem que estar atento ao que o seu filho está fazendo. Porque uma coisa é fato. Hoje, você não vai pôr limite, um dia alguém vai pôr. Pega um doido igual esse aí, cara que foi doido, né? Pega um doido que põe limite. Então, a escola também, né? Sei lá, a escola expulsar a criança. Expulsar a criança. A criança pagou. A criança. Na verdade, a minha opinião. Vamos lá, eu tenho que até me acalmar. A escola. Tanto ódio que eu fico. Não, a escola, Esté, ela faz. Você não sabe o que aconteceu? Você tá sendo isentão. Você tá totalmente fora do que aconteceu. Felipe, é o seguinte. Então eu vou te explicar rapidamente aqui. Estava tendo uma apresentação de festa junina numa escola. Várias crianças dançando no palco. Eu consigo achar aqui? Consegue, mas depois você vê isso. Volta pra cá. Aí, o que aconteceu? Uma criança perturbada tava perturbando outra criança. Ficou em cima da criança, ia lá, empurrava, cutucava, enfiou o dedo no olho da criança. O pai, vendo isso de longe, subiu no palco, empurrou o menino no chão, pegou o menino por aqui assim, apontou o dedo na cara dele, falou um monte de coisa, virou as costas e foi descer. A hora que ele foi descer, os outros pais foram pra cima dele e depois, na saída, parece que bateram nele. E, no meio disso, ele parece que ele deu um tapa no rosto de uma mulher que era policial, que tinha dado voz de prisão pra ele. Então, foi um caos. A internet se dividiu. Muita gente falou, se fosse o meu filho, eu faria isso mesmo. Muita gente falou, não se bate na criança. A criança, você vai chegar nos pais e falar com os pais da criança. Porque o caos que poderia acontecer, por exemplo, se os pais da criança, o cara tá lá armado, por exemplo. O cara viu você subindo no palco, indo pra cima do filho dele. O cara já não dá educação pro filho. Porque se os pais dão educação, é que as pessoas têm um erro de eu só cobro, eu quero que respeitem o meu filho. Mas seu filho tem que aprender a respeitar os outros. Eu passo muito com isso com mãe atípica, porque eu sou mãe atípica. Eu fui numa pracinha, Ana sabe, o caos que fui numa pracinha, um menino veio, tomou o brinquedo do meu filho 3 vezes, mexeu na sacola de compra que eu tinha comprado as coisas, e eu só assim, Jesus, cadê a mãe dessa criança? Nunca fazem nada, Aí, né? o que aconteceu? A mulher, de novo, depois de um tempo, passei, ela tava brigando, falando mal de mim, porque o filho dela, né? Enfim, aí eu passei mal e falei, essa vagabunda me xingou. Eu falei, posso saber porque a senhora tá me xingando? Numa dessa sai treta. Não, a minha vontade é esfregar a cara dela no asfalto. Mas era do filho dela? Não, era dela. Porque ela não deu educação pro filho dela. Aí a justificativa dela foi... Aí o filho dela de novo, pegando o brinquedo do meu filho. Aí eu falei, olha o que o seu filho tá fazendo. Aí ela justificou. É porque meu filho é autista. Falei, então o meu também é. O meu também é. Aí você não dá educação pro seu filho e aí tá tudo certo. Mas isso não é um salvo-conduto, gente. Não. Se você vai colocar seu filho inserido na sociedade, você tem que cuidar, né? Às vezes a criança realmente ela não tem noção. Não, ela não tem mas noção. A mãe tem que estar perto, a criança vigiando. ela não vai ter... assim, o autismo ele tem vários níveis, várias condições, mas é o seguinte, você tem que estar do lado do seu filho pra você conduzir as condutas dele. Claro. Não adianta você, vou levar na pracinha. Vou levar não sei o quê. Vou deixar na escola. Vou levar... Cara, você ainda... Qualquer criança você tem que educar. O autista você tem que estar ali pra conduzir tudo. Não é só educar, é estar por perto. Você sabe que nós temos 2 grandes problemas aqui, né? Nessa questão do menininho. Primeiro, que a gente tem um índice de adolescentes que desvivem, né? Vamos colocar assim. É muito grande por conta do bullying que acontece na escola. Então, você imagina que esse menino, desde os 4 anos... Esses dias passou comigo uma mãe, que o menino dela né, tirou a própria vida, com mais de 20. Mas, assim, ela falou assim, isso tudo teve início quando ele começou a sofrer bullying na escola. É muito grave. E isso é muito grave. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a escola expulsar esse menino... Nossa.
nada mais é do que uma escola lacradora que quer satisfazer a opinião pública da massa que está ali no geral gritando por justiça, porque não entende nada, porque pega 15 segundos de um vídeo cortado na internet e tira suas conclusões. Gente, como é que a criança paga? Primeiro, ela era vítima da outra criança. E aí o pai dela, não foi ela que fez nada, o pai dela vai lá, já errou. Mas você expulsa a criança que, na verdade, ela pagou pela conduta da outra criança e pela conduta do pai dela. Ou seja, ela foi vítima 2 vezes. Você quer apostar quanto que o pai dessa criança de 4 anos que bateu, que nananã, depois pegou a criança ainda e fez a criança de vítima? Só que a criança tava pintando e bordando ali em cima. E eu não sei o que eu faria, tá, gente? Eu não sei. Eu falo assim, ai, perdeu a razão, nananã. Mas o sangue, quando sobe, meu bem... Bom, eu sou mãe. Gente, a família, eu acho assim, e a família nos pronunciou, né, do outro menino. Eu não vi nenhum pronunciamento tipo, nada. Nem a escola falou da conduta do outro menino, e nem, assim, quem são os pais desse menino, né? Nada. Simplesmente só o outro que tá sendo crucificado. Quem é omisso e quem permite que o filho esteja lá desde... Ai, mas são crianças. Sim, as crianças crescem. E pessoas que perseguem e são acostumadas, isso tá tudo bem, porque ninguém me poda. Eu posso. Posso enfiar o dedo no olho de outra criança dentro do palco, na frente de um monte de adulto e tá tudo certo, ninguém me poda. E um monte de professor olhando também, né? Dançando lá. Não, mas os professores são, assim, muito omissos. A gente tem muito essa questão de bullying. Chega no nosso escritório e eu vou falar... Grande parte dos pais esperam que a escola faça o trabalho de educar. Gente, educação vem de casa. Isso não é clichê. Aliás, é clichê porque é um fato. Agora, a escola também, por sua vez, muitas vezes, sabe, tô invisível. O bullying tá acontecendo na cara da professora. Ela tem a pachorra de não fazer nada. Eu vou te falar. Eu já cansei de ir na escola. E eu brigo mesmo, e eu dou umas ameaçadas, mas eu não fico só na ameaça, não. Se precisar, eu cumpro, porque eu sei muito bem que a escola tem que ter um programa anti-bullying gigantesco por conta de todas essas questões que acontecem, e é na adolescência, e às vezes ele passa pela adolescência, ele sai da escola, e ele vira um adulto cheio de problemas psíquicos, e pode culminar no que aconteceu com essa mãe que passou em consulta comigo, que eu fiquei abismada. E só resta, assim, uma mãe despedaçada, uma família despedaçada, e a escola o quê? A escola tem que prevenir isso. A gente tem a prevenção contra o bullying, é algo muito forte, tem que ter as campanhas, mas mais do que isso, dentro da sua casa tem que explicar para o seu filho.